Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Vamos aqui analisar as últimas notícias do Flamengo. O Flamengo apresentou o técnico Tite. O Tite realizou já o segundo treino ontem, na quarta-feira. Foi um treino muito produtivo, inclusive o Tite foi elogiado pelos jogadores do Flamengo e também teve a repercussão da reformulação que o Tite vai começar a fazer no Flamengo, mudanças que vão acontecer, renovações de contrato com alguns jogadores, outros vão sair. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, já chega explodindo o dedo no like, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo no nosso canal. E se você não é inscrito, eu convido você, seja muito bem-vindo. Primeiramente, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui tem notícias do Flamengo. Vamos analisar aqui o Vene Casagrande, João Guilherme, Mauro César, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a chegada do Tite e as possibilidades de progressão no Flamengo. O Flamengo venha progredir com o Tite, venha crescer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aqui para as notícias, mas antes vai nos comentários e já escreva aí a sua opinião. Para você, o Tite vai dar certo no Flamengo? Vamos aqui então analisar, vamos pro vídeo de hoje. Tite Flamengo agora, um dos desafios do treinador é recuperar a moral de alguns atletas, entre eles, Gabigol. Tite e Gabigol, o reencontro? Técnico e jogador se conhecem há um bom tempo. Em alta no Flamengo em 2021, Gabi era um nome frequente nas listas de Tite na seleção brasileira. Mas o atacante foi perdendo espaço, tinha dificuldades de transformar as chances criadas em gols. Enquanto isso, mudou de função no Flamengo. Deixou de ser referência no ataque para jogar ao lado de Pedro. O final dessa história os rubro-negros conhecem bem. Pedro foi convocado para a Copa do Mundo do Catar. Gabigol ficou de fora. Atacantes: Pedro, Flamengo. Na festa do título da Libertadores ano passado, a torcida provocou o técnico. Gabigol se juntou ao coro. Era um momento de euforia, mas ficou marcado. E agora como será esse reencontro entre técnico e jogador agora no Flamengo? Tem espaço para os dois? Viemos ouvir os flamenguistas. Devia deixar essas diferenças de lado e pensar no clube, né, que é o Flamengo, que é mais importante de qualquer um dos dois, e deixar isso de lado e trabalhar para dar certo e para a gente chegar aos títulos, que é o nosso objetivo dos flamenguistas. Tudo na base da conversa e em campo, né? Ele der a oportunidade para o Gabigol também mostrar o que ele tem de melhor, fazer o gol pra gente. Porque é uma questão que eles podem resolver no particular. E eu acho que todos estão lutando pelo mesmo objetivo, né? Ganhar os campeonatos, tudo pelo bem do Flamengo. Nesses últimos meses, Gabigol ainda virou reserva. Terá que recuperar espaço. Nós brasileiros gostamos de pensar só no presente, né? Gabigol já deu dois títulos importantes para nós, né? Fase boa na vida tem para tudo, futebol, comércio. Não tá numa boa fase, mas vai melhorar, ele vai chegar lá. Administrar conflitos é um dos maiores desafios da liderança. Tite sabe bem disso. É considerado um grande gestor, um líder, e chega praticamente como consenso entre jogadores, diretoria e até torcedores. Já deixou o ambiente mais leve, arregaçou as mangas e foi ao trabalho. Nada que uma boa conversa não resolva qualquer mal-entendido. Tem espaço para os dois, tô com fé, se Deus quiser, o Flamengo ainda vai chegar pelo menos vice. Gostei dos nossos comentaristas convidados diretamente da praia, mas vamos lá com a opinião do Elton Serra, né? Elton, a Copa ficou para trás, mágoa parece que não existe de nenhum dos lados, né? É até divertido ver aquele canto do Gabigol. Mas o fato é que o Tite vai ter no Flamengo algo que sempre falta em seleção, que é tempo para trabalhar, dar continuidade, dar espaço para os atletas, uma sequência de jogos, né?
Só que estamos num ano que o time foi abaixo das expectativas. E não é só o Gabigol que procura esse retorno ao melhor futebol, Elton. Eu também gostei, viu, Edu, dos nossos comentaristas ali na praia. Tem até um comentarista ali de futebol e economia, né? Tá bom futebol, tá bom comércio, mas vai melhorar para todo mundo. E eu acho que vai melhorar para o Flamengo também. Eu acho que essa relação tem tudo para dar certo. O Tite é um técnico muito experiente, né? Sabe lidar muito bem com jogadores já de classe A, né? E no futebol brasileiro o Gabigol é classe A. O Gabigol também amadureceu bastante, como a Beta falou ali na matéria, acabou sendo um momento de euforia do Gabriel e acho que isso vai ser superado. O Tite também, né, teve uma situação de, digamos, criticar o ex-presidente Rogério Caboclo, né, na oportunidade, e depois abraçou ele na apresentação na seleção brasileira, então acho que essas coisas vão se resolver naturalmente. Eu acho que o Gabriel, em plenas condições, é titular dessa equipe. A gente já viu que essa história, Gabriel e Pedro, sendo bem articulada dentro de campo, é possível jogarem juntos. Tem a volta do Bruno Henrique que potencializa, né, a volta que eu falo para jogar esses três juntos, que o Dorival não conseguiu pela lesão do Bruno Henrique e o Sampaoli não utilizou, o Vitor Pereira não tinha ele ainda, né? Mas o Sampaoli acabou usando muito pouco os três juntos. É possível isso acontecer. Então acho que o Tite vai conseguir fazer essa equipe funcionar. Teve 2 ciclos de Copa do Mundo trabalhando com os melhores que ele podia, né, convocar. Hoje ele trabalha com talvez os melhores, ou grande parte, né, dos melhores do futebol brasileiro dentro de um mesmo clube, que é o Flamengo. E com tempo para trabalhar, como você falou, Edu, por mais que o tempo é relativo, né, é curto olhando o fim da temporada, mas é longo olhando entre um jogo e outro, né, que ele não tinha na seleção brasileira. Então acho que é um tempo razoável para ele fazer esse Flamengo funcionar coletivamente, que é o que mais precisa o Flamengo nessa reta final. Individualidade a gente sabe, né? Jogadores acima da média. Muitos em má fase, mas ainda alguns muito a dar ao futebol e principalmente ao Flamengo. Mas coletivamente a equipe precisa melhorar. Eu acho que o Tite... Acho não, né? Tenho certeza que o Tite tem essa capacidade para fazer esse time funcionar em curto prazo. Vamos ver. O fato é que até a escolha na seleção brasileira pelo Pedro... faz a gente pensar que o Tite enxerga o Pedro um tiquinho, sem trocadilho com o atacante do Botafogo, artilheiro do campeonato, um pouquinho acima do Gabigol. Vamos ver como vai trabalhar o Tite, que tem essa reta final de campeonato aí para conhecer a fundo o elenco do Flamengo. Tudo leva a crer que os jogadores receberão bem essa mudança, que essa troca vai funcionar. Mas, fora isso, além de tudo, Rogério Ceni, bom treinador, gosto. Renato Gaúcho, bom treinador. Dorival Júnior, né, um dos principais do futebol brasileiro nesse momento. Mas o Tite talvez seja melhor do que todos eles. O Tite, pelo que ele fez no Corinthians e na seleção brasileira, aquela história, não ganhou, não serve para nada, mas não é bem assim. Então, para mim, o Tite é um grande treinador, é a melhor escolha para esse momento. Não tem outro nome, não tem um nome melhor. Tem o histórico do Jorge Jesus, eu sei. Mas eu não sei se o Jorge Jesus vai repetir o trabalho que ele já fez lá no Flamengo na primeira passagem. Acredito que não. Seria uma ótima opção também, né? Mas fora o Jorge Jesus, para mim a melhor opção mesmo é o Tite, e tudo leva a crer que ele vai fazer um grande trabalho como treinador do Flamengo. A gente está falando, desde a saída do Jorge Jesus, de Domenech, de Vitor Pereira, de Paulo Souza, de Rogério Ceni, de Dorival Júnior, de Sampaoli, enfim, desses técnicos nenhum todos estrangeiro funcionou. Nada. E agora... Paulo Souza foi demitido hoje. Foram péssimos. Informação, lá os estrangeiros foram... Não é que não funcionou. Eles foram muito mal. Os brasileiros, muitos começaram bem e não terminaram tão bem assim, mas ganhando o título, né? No caso do Rogério, no caso o Dorival Júnior. O Renato não ganhou o título pelo... O Renato que perdeu a final. Não, tudo acontece no jogo. Pelo um erro individual. Que não foi ele que perdeu, o Flamengo perdeu tudo. O Dorival fez um excelente trabalho. Também gostei do trabalho do Rogério Ceni. Campeão brasileiro, Rogério Ceni. Campeão carioca e a Supercopa. Mas o Tite chegando agora. Esses técnicos todos desde a saída do Jorge Jesus. É o melhor técnico que assume o Flamengo, Vampeta? Do que tem no mercado, né? Ele ficou 6 anos na seleção, 6 anos a gente deu aqui
o aproveitamento dele, quase 80% de aproveitamento, perdeu 6 jogos em 6 anos. Né? Você bota aí uma partida por ano, mas só que teve 2 partidas no ano que arrebentou com ele, que foi a Copa do Mundo. Copa do Mundo são 7 jogos. Você perde uma, já cai por água abaixo, né? Bom para ele, não pintou nada de time grande na Europa, né? Sondagens aí do mundo árabe. Pega aí um time que fatura quase 1,5 bilhão, um elenco vitorioso, que esse ano não ganhou nada, mas dizer que os caras não vêm ganhando, vem ganhando tudo aí, ó. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e pode retomar o caminho de conquista, né? Com o Tite. O ano não acabou ainda, tá 11 pontos do Botafogo. Acredito que o Botafogo vai ser campeão. O Tite agora vai ter que brigar ali para deixar o Flamengo entre os 4 primeiros, né? Para ir direto para a Libertadores. Entre os 6, uma pré-Libertadores, que a gente não sabe o que pode acontecer. São 4 jogos. Você tem que voltar com o time antes, pré-temporada tudo. Agora, para um clube, ele tem tudo para ir bem. A grande dúvida é 7 anos sem treinar um clube de futebol. Mas tomando por base o cuidado que ele tem com o estudo, com o acompanhamento das coisas, a sua reinvenção em 2 ocasiões, especialmente em 2014, para assumir o time de 2015, ele, em tese, tem realmente todas as condições para fazer um trabalho muito bom no Flamengo. E que eu entendo que o primeiro passo é colocar o Flamengo na posição confortável para garantir a vaga na Libertadores, não pensar em título brasileiro, a não ser que o Flamengo consiga uma inesperada série de vitórias e o Botafogo. Os outros nem falam, porque está muito próximo ali. Se vencer vários jogos, vai passar os outros, né? Não é possível que 4 times comecem a vencer todos os jogos. Alguém vai perder. O Botafogo está muito na frente, 11 pontos. Aí teria que o Botafogo ter aí uma sequência de tropeços como essa recente que teve. Se isso acontecer, ele vai flertar com o título. Mas isso nem deve ser pensado, porque está muito distante. São vários resultados que são muito difíceis de acontecer. Então a meta tem que ser classificar o time, e eu acho que é importante vencer jogos chave. Vou dar alguns exemplos. O Flamengo vai jogar contra Grêmio fora, Palmeiras no Rio, São Paulo fora, Vasco e Fluminense, estreia já com o Cruzeiro fora. Então são jogos contra grandes adversários, e vitórias sobre esses times são impactantes. Então é importante também pensar nisso, em conseguir boas atuações e vitórias convincentes contra adversários fortes, colocando o time num bom patamar. Aí você encerra o ano com aquela sensação, puxa, se esse cara chegasse antes, o Flamengo seria campeão, pelo menos do brasileiro, porque o time melhorou muito. É isso que ele tem que pensar. E aí, para o ano que vem, é muito tranquilo, né? Campeonato estadual, todo aquele começo, jogos com times mais fracos, dá para fazer muitas experiências, fazer mudanças de elenco, preparação física e técnica no começo do ano. Aí ele vai ter condições de fazer um trabalho realmente convincente. Agora, ele pegando agora, qual a vantagem que ele tem? Ele já vai entrar o ano que vem entendendo todo o funcionamento do clube, conhecendo o elenco, tendo já avaliado as características, pensando em como cada um pode ser aproveitado. Tem muita coisa que vai ser boa por ele assumir agora. Então essa mudança de opinião dele é uma coisa que afeta só ele, bom para ele, acho que é bom para o clube, era a única opção realmente boa que havia no mercado, trazer um técnico de fora para conhecer agora, no meio do campeonato, as coisas como são aqui no Brasil, seria um tanto quanto complexo. Então acho que foi um bom acordo para todo mundo, e eu acho que a expectativa ela é muito positiva. Muito positiva. Vejamos aí como as coisas vão se desenrolar. E ano que vem também, é bom fazer essa observação, é um ano mais tranquilo para o Flamengo. É claro que não é um ano que a torcida desejaria, mas, por exemplo, não tem um Mundial de Clubes no começo do ano, não tem Supercopa do Brasil. O Flamengo disputou a Supercopa com o Palmeiras em janeiro. A não ser que o Flamengo aconteça uma coisa inesperada esse ano, o Flamengo conquista o Brasileiro, que é muito difícil, muito improvável. Então, é mais tranquilo. E eu concordo muito com você, Mauro, quando você fala nessa questão de mudança de opinião. Eu acho que todos nós já mudamos de opinião alguma vez na vida, e tem mais, tem um ponto que eu acho importante falar, porque muita gente esquece. Por exemplo, você falou do Mano aí. O Mano deu entrevista agora, né? Acho que não tem um mês, quando ele fala que não ia treinar Clube Brasil. Inclusive, ele fala que tem uma negociação em andamento com o clube de fora, mas aqui no Brasil não ia. E isso não está dando repercussão nenhuma. O Tite falou no passado, antes da Copa. Então, é óbvio, quem conversava com o Tite na época, o Tite tinha muita expectativa de ganhar a Copa, de ir muito bem na Copa. Então, provavelmente, a cabeça dele naquele momento era assim, cara, quando acabar a Copa, a gente fazendo uma ótima Copa, e o Brasil tem tudo para fazer uma ótima Copa, vão surgir propostas, porque o Tite, durante o ciclo, ele teve sondagens, chegou a ter sondagens de alguns clubes da Europa, né? Sondagens só e tudo,
Então, enfim, eu acho que a cabeça dele era o seguinte: vai aparecer alguma coisa da Europa, com certeza vai aparecer. E aí, não tem por que eu falar que vou para o Brasil. Era uma situação totalmente atípica, né, Mauro? Até porque é muito notório que as coisas não aconteceram como o próprio Tite imaginou, né? Não, exato, assim, era um momento que ele tinha perspectivas muito mais positivas, elas não se concretizaram muito em função também do trabalho que ele fez, que deixou a desejar, né? Agora, eu acho que assim, o que mais me impressiona é o fato das pessoas transformarem isso num cavalo de batalha, quando, repito, a decisão ela é só dele, é uma questão da carreira dele, é uma decisão dele, não afeta ninguém, não tem vínculo com clube nenhum. O que aconteceu foi que o Corinthians tentou contratá-lo e ele disse não. Agora, gente, até como o Rodrigo Vessone, que é o jornalista que cobre o Corinthians, escreveu outro dia, com propriedade, o Renato Gaúcho também foi procurado pelo Corinthians e não quis. O Vitor Pereira não quis ficar no Corinthians, teve negócio de sogra, tudo, mas o Flamengo ele quis. Por que será? Porque o Corinthians é muito mal gerido. O Corinthians é mal gerido no seu futebol, no clube, com dívidas, com problemas, com questões políticas. O Flamengo tem um problema no futebol, mas o Flamengo tem saúde financeira. O Flamengo tem uma condição hoje ou outra, bem diferente. O Flamengo passou por isso, né, Mauro? Anos atrás, as coisas inverteram. O próprio Mano abandonou o barco e daqui a pouco foi para o Corinthians. Meses depois apareceu no Corinthians e abandonou com o Flamengo, que seria campeão da Copa do Brasil. E ele foi importante, que ele que montou aquele time. O Jaime depois fez uma mudança, foi a entrada do Amaral, volante no meio-campo. E a inversão de lado do Paulinho, que ele efetivou. O Luiz Antônio ali para a direita. Exato. Então, assim, o que aconteceu ali foi que, assim, o Corinthians era melhor para trabalhar do que o Flamengo. Para o técnico, era mais interessante. O Flamengo começava uma reformulação. E o Flamengo hoje é um clube que tem uma situação que, evidentemente, atrai os profissionais. As coisas mudaram. Eu acho até um absurdo. Eu acho que os corintianos, em geral, deveriam questionar isso. Por que estamos tão atrás do Flamengo assim? Com todo o potencial que temos. É isso que deveriam questionar os seus dirigentes, e não questionar o técnico. O jornalista mais vinculado ao Corinthians, de alguma maneira, também deveria ter essa postura, na minha opinião. Olha aqui o que vocês fizeram com o Corinthians. O Corinthians, pelo potencial que tem, com a segunda maior torcida do Brasil, mas a maior do mercado, que tem mais dinheiro, que é São Paulo, né, ele deveria o quê? Deveria estar brigando com o Flamengo pau a pau. Quem vai ter o maior faturamento desse ano? Quem está disputando o título tal? Quem que está na final da competição tal? Tinha que ser os dois ali, cabeça a cabeça. Potencial para isso os dois têm. O Flamengo não está numa situação próxima de uma hegemonia por desorganização no seu departamento de futebol, por erros crassos que são cometidos, e não é de hoje. Isso vem desde a outra gestão, quando o Flamengo, já depois de um dado momento, 2015, 16, começa a contratar, começa a ter um elenco melhor, mas também troca de técnico toda hora. Sabe quantos técnicos o Eduardo Bandeira de Melo contratou? 13. O Tite é o 10º do Landim. Conseguiu contratar mais técnicos do que o Landim. Sabe quantas demissões fez o Eduardo Bandeira de Melo? A gestão dele? 10. O Tite, o atual, demitiu 5, que é muito também. Claro, o absurdo é que as multas agora são muito altas. E eu não sei por que se faz contrato com multas altas, se o Flamengo demite muito mais do que o técnico pede para ir embora. Então, se o Flamengo vai contratar... Desculpa, eu ainda acho que ainda é consequência da saída do Jesus. Eles acham Sim. que, aprender um profissional aqui, vamos botar muito lá em cima, enfim. Sim, sem dúvida é. Agora, é um erro. O certo seria o quê? Olha, o São Paulo, eu tenho aqui o Flamengo para você. Ah, sim, mas eu quero... Não tem multa. A multa nossa é a multa baixa. Se você quiser ir embora também, como você largou o Olympique lá, largou o Santos, largou o Atlético Mineiro, você não largou os 3? Então, se quiser ir embora, tu vai embora. Agora, se também a gente não quiser você, eu vou te mandar embora, a multa é essa aqui. Vitor Pereira é a mesma coisa. Não quer, meu irmão. Pega outro, entendeu? A multa é essa aqui. Não quer, tchau. Isso pensando do ponto de vista do clube. Se eu fosse o gestor do clube, é o que eu faria. Eu acho que... E eles faziam isso no começo. Tanto que o Mano, quando sai, era 1 ou 2 salários que o Mano tinha que pagar ao Flamengo. Lá no começo. E eu falo lá no começo porque em 2013, quando o Mano vai embora, o vice de futebol era o Valim Vasconcelos, o Landim estava na gestão, o BAP estava na gestão, todo mundo estava na gestão. Rodrigo Tostes, toda essa turma, que hoje faz parte do grupo, que, para quem não sabe, houve uma cisão depois. Mas no início, esse grupo aqui, e parte dos que ficaram com o Bandeira de Melo, são o grupo original que começou a reformulação. A Bandeira cai de paraquedas 24 dias antes da eleição de 2012. E esses caras todos juntos, estavam todos juntos quando o Mano pediu demissão, surpreendentemente, depois de uma derrota para o Atlético Paranaense do Maracanã. O time que ganharia a Copa do Brasil. Assumiu o interino ali, o Jaime foi levando e ganhou. Aí cometeram um outro erro, achar que o Jaime tinha condições de comandar o time do Flamengo da Libertadores. Não tinha. Não tinha.
E aí o Flamengo é eliminado precocemente na Libertadores. E aí tentam com o Ney Franco, Jorginho antes, quer dizer, muitos erros também de avaliação de profissionais que claramente não ia dar certo, né? Até para os trabalhos que tinham feito anteriormente. Então, esses erros acontecem há muito tempo. O grave dessa gestão, óbvio, é que ele ainda faz acordos com multas altíssimas, que não havia naquela época. É isso que você falou. Houve o efeito Jorge Jesus, mas isso é bobagem. Se a multa do Jesus fosse 5 milhões de euros, o Benfica ia pagar. Porque o Luiz Felipe Vieira, que era o presidente do Benfica, precisava desesperadamente do Jesus para tentar pagar o incêndio da gestão dele. E acreditava que o Jesus recuperaria o Benfica, o time. Então o Benfica pagaria 3 milhões, o que fosse. Pagou 1 milhão de multa, 1 milhão de euros e foi embora. E outra coisa, o técnico com fogo para querer ir embora, meu irmão, ninguém vai segurar. O cara quer ir embora, não vai segurar, vai pagar a multa, vai forçar a barra, vai acontecer alguma coisa. Então não adianta botar a multa alta. E eles não aprenderam isso até hoje, isso que eu acho impressionante, acho um erro crasso. E merece ser criticado realmente e questionado internamente no clube como eles querem fazer. Mas o irônico é que o anterior também trocava de técnico toda hora. Posso até ler a lista aqui, ó. Olha só, o pessoal nem deve lembrar mais. Ó. Primeiro técnico da gestão Eduardo Bandeira de Mello foi o Dorival Júnior, que vinha da gestão da Patrícia Morim. E ele foi demitido por uma questão de contratual. Ele tinha um contrato com gatilhos que o Flamengo, na época, não podia pagar. E aí falou, olha, queremos fazer um acordo, não houve acordo, e ele foi demitido. Essa até é uma demissão que eu entendo. O Flamengo não tinha como pagar aquilo que a outra gestão tinha assumido. Foi essa a versão na época. Dorival até entrou na justiça depois contra o Flamengo. O direito dele fez ele muito bem, claro. Tem um contrato. Mas foi uma demissão, digamos que não foi técnica, né? Foi relacionada a questões econômicas. Aí veio o Jorginho, mandaram embora. Mano, pediu demissão. Aí o Jaime foi efetivado. Não foi mandado embora, continuou no clube como funcionário, mas foi afastado do cargo. Né? Ney Franco, demitido. Luxemburgo, demitido. Cristóvão Borges, demitido. Oswaldo de Oliveira, demitido. Muricy Ramalho, se desligou por questões de saúde. Zé Ricardo, demitido. Rueda, foi embora para a seleção do Chile. Até agiu muito mal com o clube também. Foi péssima a postura do técnico colombiano. Carpegiani assumiu, demitido. Barbieri, demitido. E Dorival, que aí, ao final, não tem um contrato renovado pela gestão do Landim, até porque tinha essa ação na justiça. Não teve nada a ver com a gestão do Bandeira. Termina o contrato junto com o mandato dele. Mas demitidos, então, foram 10. Dorival, Jorginho, Jaime, Ney Franco, Vanderlei, Cristóvão, Oswaldo, Zé Ricardo, Paulo César Carpegiani e Maurício Barbieri. 10. Agora os técnicos do Landim. Abel Braga pediu demissão. Jorge Jesus pediu demissão. Domenech, demitido. Ceni, demitido. Renato, terminou o contrato, não renovou. Paulo Souza, demitido. Dorival Júnior, terminou o contrato, não renovou. Vitor Pereira, demitido. E São Paulo, demitido. Então, o placar das demissões é 10-5. O Bandeira demitiu 10 técnicos. O Landim demitiu 5. Só que o Landim consegue pagar multas muito maiores porque são técnicos de mais renome. Alguns são técnicos internacionais, que fazem acordos diferentes dos técnicos do patamar que o Flamengo tinha. Se comparar o que era já o Ney Franco, o Jorginho, o próprio Cristóvão, né, eram técnicos mais modestos dentro da realidade do mercado. Mas a má gestão, a troca frenética, ela é coisa antiga, cara. O Flamengo não consegue se livrar disso. Isso vem da outra gestão. Se o Bandeira fosse o técnico, o presidente, na situação financeira atual, talvez ele também contratasse técnicos caros e demitisse, porque demitiu tantos. Então, assim, é aquela história do sujo falando do mal lavado. A incompetência na gestão do futebol, ela vem de longe. Houve na outra gestão e acontece nessa. É Marcos Braz, é Landim, Bandeira de Mello, Fred Luz, Rodrigo Caetano, todos eles foram incompetentes. Porque nenhum deles soube fazer um trabalho de convicção, de contratar um técnico com perfil adequado, identificar... Por exemplo, como é que chegaram ao Vojvoda no Fortaleza? Isso é competência. O Vojvoda foi pescado lá no Chile, gente. Ele treinava o Leão La Calera, treinou o Talheres, eliminou, inclusive, o São Paulo na fase preliminar de Libertadores com o time argentino. E aí o que fez o Fortaleza? Foi procurar um técnico que tivesse um estilo de jogo que se encaixasse com a ideia do clube, que foi implementada inicialmente por Rogério Ceni. Um time com posse de bola, um time técnico, um time que trabalhando... Só saiu porque quis. E saiu porque quis. Trabalhando com orçamento mais compatível, digamos assim, com sua realidade, né? Mas com consistência, com trabalho de longo prazo. E deu certo. O cara abraçou a causa, não saiu quando foi assediado por clubes considerados maiores. Então, isso é competência. Palmas para o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Agora, o Flamengo o tempo todo foi incompetente. Eu vou até mais longe. Eu falei semana passada, vou repetir, uma reflexão que fica para o torcedor do Flamengo. Se convencionou que o Vitor Pereira é incompetente, o que é uma bobagem.
Ele não é incompetente. Ele foi o grande culpado da derrota por 4-1 para o Fluminense no Campeonato Carioca? Pensem. Ou foram os jogadores? O Flamengo venceu por 2-0 no primeiro jogo. A culpa que ele teve, a culpa entre ele, foi voltar com o Gabigol no time, por exemplo, que estava no banco do primeiro jogo e fez aquele desabafo na zona mista. Agora eu quero ser centroavante, brigar pela posição, coisa que ele nunca foi na vida, centroavante. Que hora para tumultuar o ambiente com aquela declaração do Gabriel. Muito infeliz ele foi naquele momento, né? Se o Vitor Pereira continuasse, o Flamengo identificasse ali os focos do problema, que é coisa que você faz se você tiver competência, que não teve o Flamengo. Talvez o rumo fosse outro. Talvez ele acertasse o time. Ah, mas ele perdeu aqueles títulos todos. E o Luiz Castro, no Botafogo, que queriam a cabeça dele de qualquer maneira. De repente, esse ano ele era maravilhoso, porque o Botafogo começou a liderar o campeonato. Não, Mauro... E o Fernando Diniz, que perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, não brigou pelo título brasileiro, não conseguiu brigar, ficou para trás. O Palmeiras foi campeão. Ganhou o Carioca do Flamengo, ainda com o Abel Braga. Foi eliminado da Sul-Americana, não foi culpa do Diniz, que já estava numa situação muito ruim, que jogou a Sul-Americana e caiu pro Olímpia do Abel Braga na fase para eliminar a Libertadores, mas foi eliminado pelo Corinthians, jogando melhor que o Corinthians, em 2 jogos. Caiu na Copa do Brasil. Não demitiram o Diniz, nem se falou em demitir o Diniz. O Fluminense acreditava que daria certo, e agora está na final da Libertadores. O Flamengo não banca nada, os dirigentes não bancam ninguém, não acreditam em técnico nenhum, gente. Então, assim, é impossível isso dar certo numa gestão como essa. O anterior era igual, todos eram demitidos assim, um atrás do outro. É uma loucura isso. O próprio Jesus, Mauro, que teve o sucesso, muita gente da imprensa, né, que cobriu o Flamengo na época, dizia que se o Flamengo não passasse do Emelec, era provável que o Jesus também não duraria. Então talvez nem existisse aquele sucesso, porque talvez ele entrasse numa pressão e talvez ele caísse também, né, se não tivesse aquela virada nos pênaltis contra o Emelec, né? Seria mais um para a conta. Sem contabilizar. Sem dúvida. Galera, a gente sempre ouve falar o seguinte: o que acontece no Flamengo tem mais repercussão do que em qualquer outra equipe. E nesta semana, isso está sendo comprovado. E eu vou explicar por quê. A gente não cansa de ler, ver e ouvir comentários sobre Tite. Tite assumiu o Flamengo, mas o Tite disse que não ia dirigir mais nenhum time em 2023. Tite é mentiroso, Tite é isso, Tite é aquilo. Ok. Mas outros 2 fatos importantes aconteceram e a repercussão foi bem diferente. Eu diria até que foi abafada pela chegada de Tite ao Flamengo. E eu vou citar aqui para vocês. Mano Menezes foi ao programa do Benja, na CNN, e disse o seguinte: não pretendo dirigir nenhuma outra equipe em 2023. Mano Menezes é o atual técnico do Corinthians. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, grande ídolo gremista, após a derrota no Grenal do último domingo, não apareceu na entrevista coletiva. Motivo: ele tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro e foi embora. Não falou com a imprensa e, por consequência, não falou com os torcedores do Grêmio. Foi, inclusive, criticado pelo presidente do clube. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: são 2 situações que mereciam um destaque na minha avaliação também muito grande. Como foi o do Tite, com vídeos, capas de jornais, matérias especiais, temas de debate, pautas, e isso não aconteceu. Eu gostaria que me explicassem, por exemplo, qual é a diferença da situação do Mano Menezes para o Tite. Não é a mesma coisa? O Tite disse: eu não vou trabalhar em nenhum time brasileiro em 2023. Assumiu o Flamengo. O Mano Menezes disse, há pouco tempo, aliás, hein? O Tite falou isso há 1 ano, praticamente, no início do ano. E o Mano falou agora, há poucos meses: eu não pretendo mais dirigir nenhuma equipe neste ano de 2023. E aceitou dirigir o Corinthians. Mano Menezes não está sendo criticado. Não está sendo chamado de mentiroso, de homem que não tem palavra e tal. Renato Gaúcho, tirando o presidente do Grêmio e a imprensa local, lá do Rio Grande do Sul,
que uma parte o criticou, não está sendo criticado em nível nacional, nos grandes programas esportivos, na grande mídia brasileira, porque convenhamos que a postura do Renato não foi correta, né? Após um jogo importante, ele como treinador tem a obrigação e o papel de ir lá na coletiva falar com os jornalistas para falar para o seu público, para a torcida do Grêmio. E ele simplesmente ignorou isso. O Renatão errou nessa. E não está sendo destacado como poderia e como deveria essa atitude do treinador do Grêmio. Então, minha gente, está provado mais uma vez. Queira você ou não, muitos que gostam do Flamengo, muitos que não gostam do Flamengo. O que acontece no rubro-negro carioca tem uma repercussão muito maior do que em qualquer outro time. E isso é muito simples de explicar. O Flamengo tem a maior torcida a seu favor, é a maior torcida do Brasil. As pesquisas indicam cada vez mais que ela vem crescendo, inclusive. E tem cada vez mais também a maior torcida contra, porque o Flamengo atingiu um nível financeiro e de administração na sua estrutura como clube que, de fato, incomoda os rivais. E incomoda uma boa parte da mídia que teme que o Flamengo assuma o domínio do futebol brasileiro. O Flamengo atingiu um nível tão grande que, mesmo com tudo o que aconteceu neste ano de 2023, ele conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil e perdeu para o São Paulo, como aliás perdeu todos os outros títulos que conquistou, para a tristeza de milhões e para a alegria de milhões. Mas é isso tudo que transforma o Flamengo nessa grande potência, porque ele mexe com todas as torcidas. E o fato do Tite está mais uma vez provando: o que acontece no Flamengo repercute muito mais do que em outros times. Não ouvi Mano Menezes ser chamado de mentiroso e sem palavra. E críticas a Renato Gaúcho, muito poucas. Ah, se o Mano tivesse falado isso e fosse treinar o Flamengo. Ah, se o Renato Gaúcho fosse o técnico do Flamengo e fizesse o que fez. O que vocês acham que aconteceria, hein? Todos nós já sabemos. É por isso que o Flamengo está sempre em pauta em todos os programas e em todas as redes, porque gera audiência. Tite mais uma vez trabalhou. O treino foi à tarde, nessa quarta-feira, mas ele chegou bem cedo ao Ninho do Urubu, por volta das 9 horas da manhã. 10h30 da manhã ele se reuniu com Marcos Braz, uma reunião que durou cerca de 2 horas, e nessa reunião eles conversaram sobre alguns assuntos bem importantes. Gramado, isso aí foi prioridade na visão do Tite, planejamento para o restante da temporada, metodologia de trabalho e também programação de treino, enfim. Eu vou dar ênfase aqui a gramado, porque o Tite é um cara extremamente detalhista, perfeccionista, e ele percebeu que o gramado do Ninho do Urubu precisa melhorar para os jogadores treinarem, obviamente. E claro que ele vai exigir também uma melhoria no gramado do Maracanã, mas isso aí todo treinador que chega ao Flamengo exige e não dá certo, não consegue fazer melhorar, porque a gente sabe que tem vários outros fatores, não é só o Flamengo que joga lá, tem o Fluminense também, eventualmente o Vasco joga, e isso obviamente atrapalha ali na qualidade do gramado. Dito isso, Tite quer melhorar o gramado do Ninho do Urubu, tanto é que hoje vários funcionários, cerca de 8 funcionários já estavam lá nos gramados do Ninho do Urubu, aparando, enfim, melhorando a qualidade do terreno. E de fato, sim, precisa melhorar, pelo que a gente vê nas fotos aí divulgadas pelo Flamengo, precisa melhorar, e o Tite ele deu ênfase a essa questão de gramado, que é importante, pessoal. A gente brinca, se tiver um gramado ruim treinando não tem problema, porque depois vai jogar num gramado bom. Não tem nada a ver. Treinar num gramado bom é muito melhor, até por risco aos jogadores. Se o gramado estiver ruim, o risco de uma lesão é maior, obviamente. A gente não tem dúvida disso. Então esses assuntos aí foram pautas na reunião entre Tite e Marcos Braz. Galera,
Assim, os jogadores estão muito felizes, contentes, motivados com a chegada do Tite. Eu ouvi de algumas pessoas que os jogadores vão buscar o título do Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Eu acho extremamente difícil. Mas no futebol não dá para duvidar de nada. São 11 pontos de diferença, beleza. Se o Flamengo fizer a sua parte e o Botafogo cair de rendimento, de fato, o Flamengo tem chance. Mas eu aprendi uma coisa com o Flamengo, a não criar expectativas. Nas últimas vezes que eu criei expectativas, quebrei minha carinha. Eu não quero quebrar minha cara agora, não vou criar expectativa. Acho que o Tite vai arrumar a casa, vai melhorar o ambiente do Flamengo, mas eu não vou pensar em título nesse momento. Vou pensar em acesso à Libertadores da América em 2024. Mudando de assunto, galera, vamos falar sobre Bruno Henrique. É o seguinte, é uma negociação que está se tornando novela, na verdade já se tornou novela, com capítulos super importantes. Eu não sei se eu já mencionei aqui, mas vou mencionar. Durante esse processo, durante o ano de 2023, o Bruno Henrique, em torno de maio e junho, pediu para o seu representante conversar com a diretoria do Flamengo para resolver logo a situação da renovação de contrato, porque ele não queria esperar chegar no prazo de 6 meses restante do contrato, que pode assinar pré-contrato, para não ter muitas fake news, muita informação falsa saindo, o que está acontecendo agora, porque na visão do Bruno Henrique, muitas notícias que saem são mentirosas. Na ocasião, o Flamengo falou que tinha outras prioridades, não quis resolver. O Bruno Henrique ficou até mal de cabeça, procurou um psicólogo fora do clube, até porque dentro do clube não tem, e ele está fazendo esse trabalho, continua fazendo esse trabalho fora do clube, que enfim, uma orientação psicológica, uma espécie de terapia, o que eu acho certo, tá? Acho que todo mundo deveria fazer terapia mesmo, e o Bruno Henrique buscou, e desde então fica nesse impasse aí, da renovação de contrato. O Flamengo fez a proposta 2 anos de contrato, o Bruno Henrique fez uma contraproposta de 3 anos de contrato. Eles iam se reunir no último sábado, reunião cancelada pelo Flamengo, e ontem, terça-feira, eles se reuniram. E o impasse continua, galera. Não teve nenhum acordo em relação a tempo de contrato, não teve nenhum acordo em relação à base salarial. É justamente isso que está pegando tempo de contrato. O Flamengo quer fechar 2 anos, o Bruno Henrique pede 3 anos. Por que ele pede 3 anos? Porque outros clubes, não só do Brasil, mas do exterior, já ofereceram para ele 3 anos de contrato. O que eu penso em relação a essa situação toda? Tanto o Flamengo quanto o Bruno Henrique, eles precisam pesar na decisão. Vamos lá. O Flamengo não quer dar 3 anos de contrato. Beleza, é aceitável, o Flamengo aceita dar 2 anos de contrato. O Bruno Henrique diz que outros clubes querem dar 3 anos de contrato. Bruno Henrique, em outro clube, você vai ter o status que você tem hoje dentro do Flamengo, o status de ídolo, a moral que você tem hoje dentro do Flamengo, dificilmente. Segundo os amigos do Coluna do Fla, isso não é uma informação minha, é do site Coluna do Fla, são parceiros, inclusive, o Palmeiras ofereceu 2 milhões de salário ao Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo não vai oferecer isso ao Bruno Henrique. E nem acho que deva oferecer. A verdade é essa. Estamos falando de um jogador de 33 anos, que pede 3 anos de contrato. Ou seja, ele quer fazer o último bom contrato dele e ele quer isso é informação. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo, que é o último bom contrato para encerrar a carreira no Flamengo. O Flamengo pode oferecer menos e chegar para o Bruno Henrique e falar: Bruno Henrique, você está numa cidade que está adaptado já, você tem status de ídolo, é amado pela torcida do Flamengo, em nenhum outro clube você vai conseguir isso. E é verdade, em nenhum outro clube nesse momento ele vai conseguir isso. Ele pode ir para o Palmeiras, por exemplo, que é um clube que de fato está de olho nele, que é a contratação dele. Ele vai chegar lá com status de ídolo? Não. Ele vai ter que correr muito atrás para fazer isso. Se fizer umas 5 partidas mal, a torcida já vai pegar no pé dele, diferentemente daqui no Flamengo. Então eu acho que o Bruno Henrique também precisa pesar nessa situação. No fim das contas, eu penso que a renovação de contrato vai sair. Até porque tem um ponto aí que precisa ser mencionado. O Rodolfo Landim, ano que vem, é o último mandato dele. O Rodolfo Landim vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras, por exemplo? É óbvio que não. Isso é até informação. O Landim diz para as pessoas da diretoria que é prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Flamengo quer. Não é que o Flamengo não quer renovar, o Flamengo quer. Só que só precisa chegar a um acordo, só, entre aspas, chegar a um acordo com o Bruno Henrique. E outra, pessoal, uma informação que eu tive também. Torcedores nas redes sociais estão ameaçando o empresário do Bruno Henrique, como se o empresário do Bruno Henrique tivesse culpa. Não, o empresário não tem culpa. O empresário fez esforço para renovar com o Bruno Henrique quando ele ainda estava machucado. E por conta da incerteza,
O Flamengo não quis conversar naquele momento, o que eu acho ok. Só que agora o empresário e o jogador estão vendo o lado dele. Os dois, o jogador está valorizado no mercado, voltou super bem. O Flamengo fez certo em esperar para saber como é que seria o retorno, sabendo do risco. Que se ele voltasse bem, a renovação do contrato sairia mais cara, e vai sair mais cara. Porque agora o Bruno Henrique jogando bem, ele pode exigir mais ao Flamengo, até porque ele está sendo procurado por vários clubes, repito, não só do Brasil, como o Palmeiras, mas o Olympiacos da Grécia é outro clube interessado nele. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Vene Casagrande falando sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique e a reformulação que vai acontecer no Flamengo, mas a expectativa é muito grande. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Então, essas foram as últimas notícias do Mengão. Durante o dia a gente vai trazendo as informações assim que forem surgindo do Flamengo. Por isso, fica ligado no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.